Uma vez um seguidor chegou pra mim e falou assim: Ezer, como que você faz pra ter tanta resposta na sua caixinha de pergunta? Eu faço caixinhas de pergunta e elas têm uma, duas ou às vezes nem tem nenhuma resposta. E eu vou te falar que eu já passei por isso. Quando eu comecei na produção de conteúdo do meu Instagram, eu tive 6 respostas em uma caixinha de pergunta, sendo que dessas 6, uma era minha namorada e outras 4 dessas respostas eram respostas completamente nada a ver. Teve uma pessoa inclusive que até falou assim: você poderia me dar um pouco do seus seguidores? Então assim, era coisa nada a ver e tinha só uma pergunta que era sobre o que eu gostaria de falar e mesmo assim nem era da forma que eu queria de verdade. E hoje em dia eu posto caixinhas de pergunta e eu tenho mais de 700, 800, 900 respostas em cada uma delas. Então hoje eu vou te ensinar o que eu apliquei na minha conta que fez com que eu saísse de 6 respostas para mais de 700 e 800 respostas dentro da minha caixinha de pergunta. Vamos lá? A primeira coisa é que você precisa educar a sua audiência. Enquanto você não mostrar para eles que isso é algo comum dentro do seu perfil, eles não entenderão e eles nem saberão mesmo o que te perguntar. E a sua audiência, ela precisa ser educada em todos os quesitos. Se você vai fazer caixinha de pergunta para responder coisas sobre marketing ou sobre coisas do seu segmento, as pessoas precisam ter clareza nisso. Porque às vezes você simplesmente pega a caixinha e tá lá escrito assim: faça uma pergunta. Aí a pessoa vai falar assim: mas tá, vou perguntar sobre o quê? Eu nem sei. Eu nunca vi ninguém te perguntando disso. Ou seja, eu não sei o que eu posso te perguntar. E partindo do pressuposto que você precisa educar a sua audiência, para que você os eduque, você precisa ter constância. Então pode ser que as suas primeiras caixinhas não tenham respostas, mas eu te garanto que se você for constante, você conseguirá ter mais respostas. Mas eu sei que esse papo parece meio bullshit, mas para não ficar bullshit, eu vou te contar 2 coisas agora que podem mudar já o seu jogo. A primeira coisa é, caso você não tenha nenhum tipo de pergunta, pergunte você mesmo. Eu fiz isso no começo. Eu ia lá e fazia a própria pergunta já guiada para o que eu gostaria de responder. Então, por exemplo, eu tenho um Instagram de marketing digital, inclusive, se você está assistindo esse vídeo, no final eu gostaria que você fosse lá no meu Instagram e falasse que veio aqui do YouTube. Eu quero saber qual é a força de vocês e quem realmente está chegando até o final. E antes de continuar a te dar essa dica, já aproveita e aperta no botão de se inscrever e deixar seu like. Na verdade, eu vou até te dar uma opção. Se você não gostar desse vídeo, você não precisa fazer nenhuma dessas coisas, mas como eu tenho certeza que você vai gostar, você vai se inscrever e deixar o like, fechou? Mas só se você gostar e se isso for útil e te ajudar a resolver seu problema da sua caixinha. Então a gente tem um combinado. Então voltando ao exemplo do marketing digital. Nas minhas primeiras caixinhas eu perguntava assim: Ezer, o que fazer? Comprei seguidores e não sei mais o que eu posso fazer para ter mais engajamento. Aí eu elencando os pontos. E já respondi. Aí as pessoas, respondeu sobre comprar seguidor? Ah, eu tenho um problema também. Eu não consigo ter muitas curtidas nas minhas fotos e eu tenho muitos seguidores. A pessoa vai lá e digita uma nova pergunta, porque agora ela entendeu, com base na minha última resposta, que ela pode também ter uma dúvida e me perguntar. E todas as suas respostas, elas farão com que as pessoas se lembrem de alguma coisa ou alerte, né? Ou faça com que a pessoa tenha uma nova dúvida. Isso vai fazer com que ela volte e te pergunte. E essa foi só a primeira dica. Então, se você ainda tá achando que você vai ter pouco conteúdo aqui, não, eu vou te arrancar esse like e essa sua inscrição. Pode confiar. Segunda coisa, tá? Ainda dentro do eduque sua audiência. O que você vai fazer? Caso você tenha poucas respostas, e algumas delas pode ser que elas não sejam, né, guiadas para o que você realmente quer responder. O que você vai fazer? Essas perguntas você só vai responder para a própria pessoa, não vai responder nos seus stories. Por quê? Porque assim você alimenta o relacionamento que vocês têm e não deixa uma pessoa no vácuo, para ela saber que ela pode vir a perguntar outras vezes, que mesmo assim você vai responder. Isso só vai funcionar no começo, porque depois você vai ter tanta resposta que vai ser até mesmo difícil você conseguir responder essas pessoas, mesmo que seja de forma privada. Então, nos seus stories, responda só as coisas que elas são as dúvidas que você realmente gostaria de responder. E não responda qualquer coisa, para que não saia do seu tema. Tem uma linha, tem uma direção que você quer seguir, porque só assim as pessoas serão educadas com o seu objetivo final. Agora vamos para a segunda coisa. Depois de educar a sua audiência, você vai servir a todos. O que é servir a todos? Lembre-se que todas as suas respostas, elas não dizem respeito sobre você. As pessoas até podem perguntar algo pessoal de ti, mas você tem que lembrar que essas respostas, elas precisam ser gerais. Ou seja, elas precisam ajudar o maior número de pessoas possíveis, de uma forma que toda pessoa consiga entender o que você passou ali. Então, tipo, perguntaram assim pra mim: Ezer, por que você acorda tão cedo? E aí eu começo a responder: eu acordo tão cedo porque eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Só que nessa resposta, ela ficou de forma geral. Eu não falei só de mim, de tipo,
Eu acordo cedo porque eu tenho tantas coisas para resolver e eu só consigo se eu acordar cedo. Não, aí ficou muito pessoal. Externaliza isso de uma forma que você consiga inspirar ou ajudar as pessoas, ou entreter elas. Porque as suas respostas, elas precisam ou ensinar ou entreter, ou educar de alguma forma as pessoas, ou inspirar. Porque se não servir para isso, então realmente a pergunta ela foi muito pessoal. E essa pessoalidade, ela não vai fazer com que as pessoas tenham mais interesse em te perguntar e nem vão fazer com que as pessoas tenham interesse em ficar te assistindo. Porque você só tá falando de si mesmo. Terceira coisa, dê dicas úteis e rápidas. Primeira coisa para você dar dica útil. Primeira coisa para você dar a dica útil. Isso gera o gatilho da reciprocidade. A pessoa sabe que você tá dando uma dica para ela e quando você der uma dica e depois você colocar uma caixinha, ela vai lembrar, nossa, ele me deu uma dica tão legal, vou responder aqui, vou fazer uma pergunta para ele, porque eu tive uma dúvida ou porque ele me gerou esse valor e eu quero também agora fazer uma pergunta para ele. A pessoa fica na cabeça dela que ela tem que gerar um valor de volta. Então quando você pergunta, ela meio que se sente obrigada a responder. E a segunda coisa, quando você der dicas úteis, até mesmo a partir de respostas das suas caixinhas de pergunta, isso vai fazer com que o seu público tenha na cabeça deles que tem coisas que podem ajudá-los ali. Isso vai fazer com que eles sempre tenham o hábito de assistir os seus stories. Isso faz com que o seu alcance aumente. Quanto mais seu alcance aumentar, mais pessoas vão te assistir e possivelmente mais pessoas mandarão perguntas na sua caixinha. Então uma coisa desencadeia a outra. Quarta dica, faça com que as pessoas que estão dentro do seu Instagram, elas votem ou interajam de alguma forma. Entenda que as pessoas, elas adoram ter as suas opiniões requisitadas. Não só dentro do Instagram, mas em tudo. Então quando alguém te fizer uma pergunta na caixinha, por exemplo, Yezer, hoje o engajamento tá ruim? Aí eu vou pegar uma enquete e vou colocar assim, ó, e aí pessoal, o que vocês acham? E aí vou deixar para minha própria audiência responder, por quê? Com base no engajamento que eles tiveram naquele dia. O que eu fiz? Eu devolvi uma pergunta para minha audiência, fiz com que eles interagissem ativamente comigo, e eu já falei sobre isso aqui no nosso canal, inclusive. Então se você tiver com pouca visualização nos seus stories, eu inclusive indico que você assista esse vídeo que tá aqui nos cards, porque eu falei muito sobre interação ativa e todas essas coisas que tem a ver com story. Então se você acha que seu problema tá nas visualizações, assiste o vídeo que vai te ajudar. Mas voltando aqui ao que eu tava falando. Quando você colocar uma enquete, vai gerar interação ativa com as pessoas. E essa interação, por si só, ela é mais escassa. Porque nos stories, as pessoas, elas realmente só assistem de forma passiva. E aí, quando você pega e coloca um elemento interativo, você faz com que a pessoa saia do passivo e se torne ativa. E isso te dá um super poder, praticamente. Porque a pessoa, ela já não é mais só tá ali assistindo, ela já tá interagindo e o algoritmo entende isso. Quando ele entende isso, ele fala, essa pessoa aqui teve um tipo de interação que não é comum, então eu vou mostrar mais vezes ela. E isso por si só já faz com que o seu engajamento vá aumentando. Ué, o cabelo mudou no meio do nada, né? Você vai ter reparado isso. É porque aconteceu um corte. Isso é uma coisa que acontece no meio do cinema, no meio dos vídeos. Mas ó, só voltando à explicação. Então sempre nas suas caixinhas, em alguns momentos, coloque a resposta para o seu público também. Por exemplo, e aí gente, o que vocês acham dessa minha resposta? Ou o que vocês acham sobre isso? Isso vai fazer com que as pessoas interajam de forma ativa. Quinta dica, depois que você fizer uma caixinha de pergunta, logo no próximo story, você vai fazer um outro story, só que é você falando, você vai falar assim, olha, eu sei que você acabou de passar essa caixinha de pergunta e você vai fazer o seguinte, você vai voltar e vai deixar uma dúvida lá pra mim sobre isso, isso e isso. Volta lá, vai, só voltar um story e deixar sua pergunta. Pronto, isso vai relembrar a pessoa de voltar e deixar uma pergunta sobre aquela coisa em questão, né? Aquilo que você pediu, ou sobre seu nicho, ou sobre algum tipo de problema que a sua audiência tem em comum, ou sobre alguma dúvida ou sobre alguma dor, isso tudo, tá bom? Então é isso que você vai fazer na quinta dica, você vai pedir para a pessoa voltar um passo atrás para que ela veja a sua caixinha e deixe a pergunta que ela ainda não deixou. A sexta dica é para você fazer uma pergunta mais específica, não deixar geral demais, porque eu já te falei que as pessoas são mais preguiçosas, elas vão ter ali uma certa preguiça, uma certa barreira de te deixar uma pergunta porque tá muito geral, porque a pergunta padrão dos stories, ela tá escrita assim, ó, faça uma pergunta. Dos stories não, da caixinha. E aí você vai mudar isso e vai colocar uma coisa mais específica. Tipo assim, ó, vamos supor que você é do nicho de viagens. Aí você vai colocar lá, pra onde você gostaria de ir? Ou qual lugar você tem um sonho de conhecer? Aí vai ser mais específico, a pessoa sabe o que ela tem que responder agora. E é bom que você faça isso sempre que você for colocar uma caixinha. Principalmente quando você estiver começando a colocar esse tipo de conteúdo dentro dos seus stories. Sétima dica, introduza um tema antes de fazer uma pergunta. Isso é muito válido e isso funciona demais, porque você vai
falar sobre algo e depois vai perguntar para a audiência. Então você pode falar assim, ó, pessoal, hoje aqui no meu Instagram eu reparei que o engajamento está um pouco mais baixo. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas, bom, eu quero que vocês me coloquem aqui na próxima caixinha qual é uma grande dúvida de vocês sobre engajamento. Eu vou estar respondendo essas próximas perguntas. Pronto, você já deixou direto, você já falou que vai responder coisas sobre engajamento. E isso vai fazer com que as pessoas saibam exatamente o que elas querem perguntar, para não ficar aquela dúvida, porque ela vai lembrar, sobre engajamento, tá. Teve uma vez que eu postei uma foto, eu editei a legenda e ela não teve tanto engajamento. Eu vou perguntar isso para ele, porque ele tá falando de engajamento, pronto. E várias pessoas vão te perguntar sobre isso. Aí vai ter uma pessoa que vai falar assim, Yezer, qual é o melhor horário para postar? Tendo em vista que muitas pessoas falam que existem bons horários para você postar e ter mais engajamento. Pronto, saiu outra. E as pessoas vão lembrar de perguntas e você vai ver que as pessoas estão mais direcionadas. Outra coisa, 8ª dica. O que você pode colocar? É uma caixinha de pergunta e ao redor dela você colocar palavras-chave. Palavras-chave para as pessoas terem algum tipo de direção. Então, ó, eu falo sobre marketing digital para redes sociais. Então, eu vou colocar assim, ó, lá em cima. Engajamento, vendas, crescimento, autoridade. Colocar assim, ó, relevância, criação de comunidade. Eu coloquei várias palavras soltas para guiar e as pessoas lembrarem de algum tipo de pergunta que elas podem vir a me fazer na caixinha. Isso vai lembrar a pessoa de alguma dúvida, você pode fazer também. E aí, 9ª dica, sempre responda as suas caixinhas de pergunta, mesmo que você não vá responder dentro dos seus stories. Mas no começo é bom que você responda a todo mundo, porque as pessoas vão se sentir especiais. E aí é você responder a pessoa dentro de um direct, às vezes mandando um vídeo para ela, respondendo aquela pergunta ainda em vídeo, a pessoa fala assim, caraca, eu nunca recebi isso na vida, uau! E aí a pessoa já se engaja contigo, ela vai ficar mais fiel a ti. Isso é bom, porque vai fazer com que essa pessoa sempre te assista e sempre lembre de fazer uma pergunta. Pode ser que um dia ela faça uma pergunta que mereça ser compartilhada dentro dos seus stories. Então no começo, alimente muito essa proximidade, né, com os seus seguidores. E a última dica, por mais que não tenha a ver com caixinha, sempre compartilhe as pessoas que te marcarem, mas não todas. E também vamos colocar uma balança nisso, porque não é para você compartilhar todas, porque primeiro, ninguém quer assistir seus stories para ver compartilhamento de outras pessoas, essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa, e um ponto extremamente positivo, é que isso vai fazer com que as pessoas saibam que se elas te marcam, você compartilha, isso é bom, porque marcação faz você crescer. E a terceira coisa, isso vai gerar prova social, principalmente se a pessoa estiver falando de algum tipo de produto ou serviço, ou alguma coisa que você tiver feito para ela que tenha dado resultado para ela. Isso gera prova social. Prova social gera autoridade. Isso faz com que mais pessoas confiem em você. Isso faz com que você venda mais seu produto e seu serviço. E se até agora você não deixou seu like, aí eu realmente não estou entendendo mais nada. Deixe seu like e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu, até o próximo.